Olá pessoal, É, eu me chamo professor Rafael Borges. Eu estou aqui para começar a fazer um vídeo sobre a história da Paraíba. O pessoal vem me pedindo muito para poder bater um papo sobre essa história da Paraíba e tal, e até porque está um concurso aqui bem próximo sobre a história da Paraíba, e o concurso da Polícia Militar, né? E muita gente vem me pedir, faz esse vídeo, faz esse vídeo, faz esse vídeo. Aí eu resolvi fazer o vídeo. Tá, beleza. E o vídeo ele vai ser dividido em três partes. O primeiro, que seria esse vídeo que vocês vão assistir agora, que é o início da história da Paraíba, né? A pré-colonização e a colonização e as expedições que foram tentadas para a colonização da Paraíba. E o segundo vídeo vai falar um pouco sobre já o período colonial, e o terceiro vídeo sobre a participação da Paraíba a nível Brasil, na política e tal, a João Pessoa, enfim. E então, basicamente seria isso. Esse é o primeiro vídeo de três. Vale lembrar que nesse período que a gente vai falar agora é sobre os antecedentes da conquista da Paraíba. Esse era um período bem interessante da história da Paraíba, né? Era um período em que, na verdade, o Brasil, né, não tinha muita valia para Portugal. Portugal não estava nem aí para o Brasil. Portugal estava cagando e andando para o Brasil, até porque Portugal tinha várias colônias, né, na África, e as colônias que Portugal já vinha explorando há um bom tempo. Então o Brasil era um achado, na verdade, uma colônia qualquer que não tinha nada de interessante, então eles vinham para cá somente com um interesse: explorar o pau-brasil. Então eles vinham para cá, pegavam o pau do Brasil e levavam para a Europa. Basicamente isso. Só que essa coisa tão, vamos dizer assim, simples de ser feita, né? Era uma tarefa que poderia ser feita por qualquer um. Então todo europeu que estivesse insatisfeito com o processo de colonização, como por exemplo os franceses vão fazer muito isso, eles vinham para o Brasil, faziam uma certa aliança com os indígenas. Os franceses fizeram isso com os potiguaras, bastante. Guarda os potiguaras, esses franceses, que a gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho. Esses franceses, então, eles vinham aqui para pegar o pau-brasil. Então, tanto os franceses, quanto os portugueses, quanto os ingleses, quanto os espanhóis, eles vinham para as colônias aqui na América, boa parte delas, para explorar. E, na verdade, não tinham atividade econômica específica. Eles vinham aqui, pegavam o pau do Brasil, entendeu? E levavam o pau para Portugal. Então, a partir do ano de 1500, eles vinham aqui só para pegar o pau dos indígenas, ou do Brasil, ou tanto faz, e levar para a Europa. E essa atividade, ela foi feita durante 30 anos. E essa atividade era conhecida como escambo. Então os caras faziam o quê? Eles faziam escambo. Eles levavam as bugigangas da Europa para os indígenas. Aí os indígenas recebiam essas bugigangas aqui. A gente usa muito comum o espelho e outras coisas mais, e trocava isso pelo pau dos indígenas. Então vocês devem estar rindo aí, devem estar achando engraçado, mas a verdade é essa. Então os europeus vinham aqui pegar o pau dos indígenas, pegar o pau Brasil e levar para a Europa. Simples assim. Então, um cara muito brilhante, um rei de Portugal, teve uma ideia brilhante, tipo, e agora? Já que estão indo lá para o Brasil, porque ele se achava dono do Brasil, estão indo para o Brasil para poder pegar o pau Brasil e levar esse pau Brasil para a Europa. Então, tipo, a gente tem que conter um pouco essa parada. Vamos criar alguma coisa para fazer isso. E esse cara brilhante se chamava Sebastião. E Sebastião, então, fazia o seguinte: ele fez as capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias eram lotes de terra que João não queria fazer. João não queria fazer nada. Tipo, ele não queria explorar o Brasil, mas ele queria que alguém explorasse. Diga aí, imagina aí, o cara não explorar e ele querer que alguém faça por ele. Tipo, era o que Sebastião, a ideia brilhante de Sebastião. Ou seja, aqui não tem nada que me interessa, então eu vou dividir para pessoas poder tomar conta disso aqui, porque tá uma bagaça, tá, né, uma bagunça. E ele dividiu o Brasil em capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias eram lotes de terras que eram passados de pai para filho. Então o lote da Paraíba se chamava Itamaracá. Vocês podem ver aí no mapa que tem Pernambuco, tem Rio Grande, que vai ser o Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão. Paraíba não existe. Por quê? Porque Paraíba não era Paraíba, era Itamaracá. O nome Paraíba é um nome indígena. Rio ruim de navegar, ou rio mar de navegar. Tem gente que fala uma coisa, outro fala outra. Mas a verdade seria mais ou menos essa ideia, né? De um local onde a navegação não é uma coisa boa. E por isso, esse nome indígena, Paraíba, vai ser posterior. A Paraíba só vai passar a ser Paraíba em 1534. Ou seja, 4 anos após o início dessa divisão de terra, né? Então antes era Itamaracá. Esses 4 anos, esse tal de Pero Lopes de Souza, que recebeu a capitania da Paraíba, ele estava cagando para Paraíba. Ele não estava nem aí, porque a preocupação dele era a capitania lá de baixo, tá vendo? Tem uma outra capitania que ele recebe também, Pero Lopes de Souza,
a capitania de Santana. Então a preocupação dele era essa, a Paraíba, dane-se a Paraíba. Ele não tá nem aí, então ele largou ela aqui. Então por isso, a Paraíba não teve seu processo iniciado de colonização. Então, diferentemente de Pernambuco, essa capitania de Pernambuco já estava já bem avançada. Duarte Coelho, que era o capitão mor, o dono da capitania de Pernambuco, ele fez ela prosperar, ele fez ela funcionar, enquanto da Paraíba ela ficou abandonada. Aí teve um cidadão chamado Francisco Braga, que foi o cara que recebeu aquilo que Pero Lopes não queria. Então, o rei não queria, passou para Pero Lopes. Pero Lopes não queria, passou para Francisco. Francisco resolveu então, peraí, tá, beleza, eu quero. Não, mas aí Francisco não consegue tomar conta da Paraíba. Então Francisco, na realidade, acaba não assumindo o governo porque ele tinha pequenas picuinhas com Duarte Coelho. Vamos lembrar aqui, peraí. Quem era Duarte Coelho? Duarte Coelho era o cara que era dono da capitania de Pernambuco. Então Duarte Coelho, ele tinha uma rixazinha com o Francisco Braga. E aí, por isso, o Francisco Braga resolveu... eu não quero a capitania da Itamaracá. Enfim, resumidamente, o que acaba acontecendo? Francisco Braga não quer, o rei também não quer, e aí chega em João Gonçalves. Só que João Gonçalves morre. E aí, meu amigo, se ele morreu, fica mais complicado ainda. O rei tem que tomar uma providência. Porque, peraí, estão invadindo a terra dele. Ele tem que tomar uma providência. Então ele chega, fala com o ouvidor-mor, o ouvidor geral, e diz ao ouvidor geral, para aí, a gente tem que invadir aquela terra, velho. Então, peraí, vamos criar alguma coisa que possa fomentar isso. E não precisou nem criar isso. Aconteceu o massacre do Tracunhaém. O massacre do Tracunhaém nada mais é do que os potiguaras, esses indígenas brilhantes, tentando se defender. Se defender de quê, professor? Se defender da invasão dos portugueses. Porque os portugueses, nesse momento, estavam tentando conquistar a Paraíba. E aí, os potiguaras vão lá, no engenho chamado Tracunhaém, que pertencia a Diogo Velho, eles invadem esse engenho, destroem, faz um verdadeiro massacre, mata todo mundo desse engenho. Ou seja, todos os portugueses que viviam ali foram mortos, foram dizimados. Alguns professores criaram um certo romance em cima dessa história do massacre do Tracunhaém, tragédia do Tracunhaém, mas na verdade, o que você precisa saber para o seu concurso é o seguinte: a tragédia do Tracunhaém foi antecessora ao momento em que o rei Sebastião disse que a capitania da Paraíba se tornaria a capitania do Rio Paraíba. Ou seja, ali daquele momento em diante, de 1534, que o massacre aconteceu antes, e a capitania foi elevada, deixou de ser Itamaracá e passou a ser a capitania do Rio Paraíba. Então daquele momento em diante não era mais Itamaracá, porque Itamaracá ficou no passado e agora era a capitania do Rio Paraíba. E então o massacre do Tracunhaém é importante para isso. Ah, professor, e esse nome Tabajara? Tabajara eram os indígenas que viviam também na Paraíba junto com os potiguaras. Só que vocês vão ver mais para frente, nos outros vídeos, que eles viviam em conflito. Os tabajaras e potiguaras não eram amiguinhos, eles eram inimigos, mortais por sinal. Você vai ver que isso vai ser importante também para a conquista da Paraíba. Então, em cima disso, já que resolveu o problema, deu um nome para a cidade, Paraíba, apesar de nunca ter povoado ela, mas deu o nome de Paraíba. Beleza, legal. Aqui se inicia então, em 1534, um movimento de expedição para a Paraíba. Na verdade, são 5 expedições que são importantes para a gente saber. A expedição que acontece em 1574, uma expedição que acontece em 1575 e as outras 3 que a gente vai saber daqui a pouco. Mas essas 2 expedições são engraçadas, porque, o rei fala o seguinte: Luís de Brito, que era o ouvidor-geral de Pernambuco, o rei fala para ele assim, o rei Sebastião, tá? Ele diz: Luís, pelo amor de Deus, você tem que resolver esse problema. Aí o Luís caga pro rei, né? Aí o rei fala o seguinte: tá, já que o Luís não vai resolver o problema, eu vou mandar alguém. Aí ele manda um cara para poder tomar posse da terra. Esse cara que vai tomar posse da terra se chama Fernão da Silva. Fernão da Silva, então, vem com toda a providência do mundo de Portugal, achando que vai conquistar a Paraíba. Ele chega aqui e leva fumo dos indígenas. Os indígenas acabam com ele e expulsam ele, e ele corre com o rabinho entre as pernas para Pernambuco. E aí, essa expulsão deles da Paraíba é que mostra nitidamente pra gente o fato da resistência indígena. Os indígenas, caras não vão aliviar pros portugueses, não. Eles vão pegar pesado, porque para eles a terra pertencia aos indígenas e não aos portugueses. Então, em cima disso, nós vamos ter um outro movimento de expedição, já que Fernão da Silva ficou para trás. Então, o ouvidor-geral, Dom Luís de Brito, resolve tomar uma providência. Espera aí, eu sou o cara,
agora eu vou resolver o problema do Rio Paraíba, ou o problema da conquista da Paraíba, né? Ou do nome Rio Paraíba. Enfim, aí ele resolve, então, agora eu vou. Aí ele pega e vai. Só que tem um problema também. Ele consegue ser pior do que Fernão da Silva. O rei manda, ele obedece, óbvio que ele é um babão do rei. E aí, Luís, ele na verdade não consegue nem chegar na Paraíba. O seu barco, as caravelas que vinham para cá para conquistar a Paraíba, elas são destruídas pelos ventos fortes dos mares da Paraíba. Por isso o nome Paraíba, rio, difícil de navegar e tal. Também por isso, né? Porque realmente era difícil navegar aqui. Enfim, e aí o que acontece? Você tem o barco dele, acaba naufragando e infelizmente Luís de Brito, ele não consegue conquistar Paraíba. Então nós temos a primeira expedição sem sucesso, a segunda expedição sem sucesso e vamos para a terceira expedição. A terceira expedição, ela acontece com um cidadão chamado Frutuoso Barbosa. Esse cara brilhante, Frutuoso Barbosa, é um cara, ele é o típico brasileiro, que não desiste nunca, nunca. Pode estar horrível as coisas, pode estar uma merda, mas ele não desiste. Frutuoso Barbosa, ele resolve fazer o seguinte, ele faz um acordo. Tipo, se eu conquistar a Paraíba, conseguir expulsar esses indígenas daí, vocês vão me dar a Paraíba para eu explorar durante 10 anos. Que ele era bem humilde, né? 10 anos. Tipo, os caras estão tentando conquistar a Paraíba há 20 anos. E ele vai lá e vai resolver o problema, só que é 10 anos de exploração. Enfim, mas era o que ele queria. Só que, no meio do caminho, as ideias dele trouxeram um pouquinho de prejuízo para ele. O primeiro prejuízo que ele tem é a sua esposa. Em 1579, a esposa dele morre, cara. Ele tentando conquistar a Paraíba. Ele não consegue conquistar a Paraíba, então a esposa dele morre. Aí ele fica extremamente triste, né? Tem um luto, né, da morte da esposa, vai-se embora e resolve voltar para Portugal. Ele não quer mais saber da Paraíba. Mas ele fica aquela pontinha de esperança na cabeça pensando, tipo, eu vou conquistar a Paraíba de novo. E é ele que participa da quarta expedição. Ele faz uma expedição saindo de Portugal e ele traz o seu filho para combater os indígenas e fazer de tudo para que os indígenas sejam expulsos. Só que ele perde. Ele não só perde a batalha, como ele é expulso da Paraíba e o seu filho morre. Realmente. E vale lembrar, lembra quando eu falei para vocês guardarem os franceses aí? Os franceses ajudaram os indígenas potiguaras a expulsar Frutuoso Barbosa. Então, esses corsários, piratas franceses, eles fizeram de tudo para expulsar os portugueses do território da Paraíba. Então, os indígenas mais os franceses expulsam a tentativa de Frutuoso Barbosa invadir a Paraíba novamente, conquistar a Paraíba novamente. E aí o que acontece? Ele perde na terceira expedição, que é a primeira dele, né? E perde de novo na quarta expedição, que é a segunda dele, mas ele não se cansa, cara. O cara já tinha perdido a esposa, o cara já tinha perdido o filho, mas ele não ia desistir. Então ele vem para a quinta expedição. E essa quinta expedição é a expedição que realmente acontece a conquista da Paraíba. A Paraíba finalmente é conquistada e finalmente os indígenas são expulsos daqui. Expulsos entre aspas, né? Porque vocês vão ver que eles vão voltar depois. E aí, o que acontece? O Frutuoso Barbosa, ele vem junto com Filipe de Mouro e Flores Valdez. Esses dois caras, gente, é importante gravar esses nomes por duas coisas. A banca de vocês é uma alma cebosa. E essa banca adora botar o nome dos caras. Tipo, se você vai, eu não quero gravar o nome, meu amigo, tem que gravar. Com essa banca, tem que gravar. Porque a banca pega pesado. Ela faz questão de botar o nome desses caras. Por isso que eu coloquei aqui o nome dos caras, entendeu? Porque eu, como professor, acho péssimo. Mas se os caras gostam, vão botar, então é bom vocês gravarem. E aí o que acontece? Eles expulsam os indígenas, certo? E conseguem finalmente conquistar a Paraíba. Então a Paraíba, nesse momento, ela é conquistada por esses três camaradas, lideradas por Frutuoso Barbosa, Filipe de Mouro e Flores Valdez. Eles conquistam em 1584 a Paraíba. E aí eles resolvem fazer o seguinte, eles constroem dois fortes. Um forte de Tiago e um forte de Filipe. Um forte de Tiago para homenagear Tiago e um forte de Filipe para homenagear Filipe. E essas duas homenagens, elas são prestadas aqui na Paraíba e eles acreditam que por isso a Paraíba está conquistada. Mas eles não contavam com o fato de Frutuoso Barbosa não conseguir tomar conta da Paraíba. E aí o que acontece? Vem um novo cidadão, um novo ser para a história da Paraíba. O ouvidor-geral Martim Leitão. Martim Leitão era o ouvidor-geral de Pernambuco e ele resolve então fazer o seguinte, quando ele começa a ver que a capitania da Paraíba está abandonada, largada, acabada, ele faz uma aliança com vários brancos, índios, escravos, religiosos e resolve conquistar a Paraíba.
Óbvio que com um exército enorme, ele vem para Paraíba e ele consegue conquistar a Paraíba, né? Porque, na verdade, quando ele chega na Paraíba, quem está aqui são os Tabajaras. E os Tabajaras, na verdade, eram indígenas que meio que, tipo, não estavam preocupados com conflito e tal. Não era como os potiguaras, né? Sangue na veia, virado, enfim. Não era. Os potiguaras eram bem tranquilos. E, então, quando o Martim Leitão ele entra em conflito com os Tabajaras, vence o conflito com os Tabajaras, ele percebe que a briga dele não é com os Tabajaras, e sim com os Potiguaras. Eram os Potiguaras que fizeram todo esse tempo, toda essa demora, toda essa dificuldade para a Paraíba ser conquistada. Então ele resolve fazer o seguinte: você é inimigo do meu inimigo, que acaba se tornando o meu amigo. Então, logo, inteligentemente, brilhantemente, Martim Leitão faz uma aliança com os Tabajaras, algo que ninguém esperava. E é esses Tabajaras que vão ajudar os portugueses a eliminar os potiguaras da Paraíba. Ou eliminar não, tentar expulsar eles da Paraíba. E eles vão principalmente em direção ao Rio Grande do Norte e principalmente em direção ao interior da Paraíba. Então, nesse sentido, um índio traidor, ou seja, um indígena traidor, o cara safado que vai se unir aos portugueses, se chama Piragibe, que por sinal vai ser homenageado, né? Ele vai ser homenageado pelo fato de ter feito uma aliança com os portugueses, os caras que queriam invadir a terra dele. Tipo, não vejo homenagem nenhuma nisso. Eu prefiro homenagear os potiguaras, que foram aqueles que lutaram para isso não acontecer. Resumidamente, a história da Paraíba se dá nesse intuito. Então, só relembrando tudo, fica uma dificuldade muito grande de se entender o seguinte: a Paraíba foi difícil de se conquistar. Realmente foi difícil de se conquistar. E você teve várias situações interessantes. E você assiste o vídeo 20 vezes para você lembrar aí das coisas que aconteceram. Valeu, meus amigos, um abraço e até a próxima.